Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um Até Aqui Entrevista e hoje com convidados especiais. Porém, antes, apresentar o meu amigo de sempre, Alex Américo. E aí, Matheus, tudo bem? Tudo ótimo, Alex. E hoje a gente vai apresentar alguns projetos futuros pro Até Aqui, é isso mesmo? Com certeza, Matheus. Hoje é season finale, né, cara? O encerramento de uma nova era e a gente está concluindo a segunda temporada do Até Aqui Entrevista. Mas é claro, a gente vai apresentar os nossos planos para a terceira temporada que tem início previsto para o segundo semestre desse ano. E a gente vai conversar com dois programas que irão estrear nesse segundo semestre. Um é comandado pela digníssima do Alex Américo, a Mariana Rocha, que é o Cartão Postal. E também a gente vai conversar com o Charles, que vai dirigir um programa sobre música. Tudo bem, Mari? Estou muito bem, obrigada. Estou muito feliz de estar participando aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. E o nosso amigo Charles, tudo bem, Charles? Sim, tudo bem, tudo bem. Seguindo a onda da Mari, eu tô muito animado, empolgado pro que vai acontecer. E também eu quero agradecer o convite para essa parceria aí. Então, em resumo, nós vamos apresentar os projetos que vão acontecer nessa próxima temporada, falar das coisas que aconteceram também nessa segunda temporada que... Vou falar um pouco do sentimento do que aconteceu. A gente esperava que no início desse ano a gente já tivesse um pouco mais resolvido com relação à pandemia. Então, a gente fez alguns planos, muitas coisas não deram tão certo, mas eu acredito que chegamos num resultado sensacional e a terceira temporada promete e muito. É isso aí, lembrando que estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Amazon Music, YouTube também, Deezer e por aí vai. Lembrando que, para saber mais sobre o Até Aqui, saber sobre todos os nossos projetos, bastidores, principalmente nessa intertemporada, ou seja, o que vai ligar a segunda temporada com a terceira temporada, a gente vai movimentar e muito, pelo menos é o planejado, né, pra gente conseguir fazer isso. Acompanhe o nosso Instagram como @oatéaqui, beleza? Foco no O. Beleza, bora pra entrevista então? Bora. Então a gente vai conversar com os dois agora sobre esses programas que estão previstos para o segundo semestre, né? O programa dirigido pela Mari, que é o Cartão Postal, e o programa de música dirigido pelo Charles, que é o Selo Independente. Selo Independente é um podcast onde a gente vai falar basicamente sobre música. Música acho que é a grande base aí dos nossos assuntos. Nós lançamos o piloto, a gente entrevistou o Felipe Augusto, foi um bate-papo muito legal. Assim como os nossos próximos convidados, ele é um artista que está aí no corre já há um tempo, crescendo, fazendo seu nome de uma forma independente, gravando as suas músicas, compondo. A gente fala um pouco sobre a experiência ali, né? O que inspirou as músicas que eles vão apresentar pra gente, o corre, quais são as dificuldades, se já estão ganhando dinheiro ou não com música. Né? Vai mostrar a vida real do músico independente e além dos números, né? Além das curtidas, além do resultado, mas o que tá por trás ali daquele artista. Bacana, bacana. O Cartão Postal está começando como um podcast, mas espero que ele vire uma comunidade onde as pessoas possam interagir, contar as experiências, que seja feita uma troca de ideias, uma troca de experiências mesmo. Então, o Cartão Postal, ele vai começar como um podcast e eu espero que ele vire, sim, uma comunidade onde o objetivo é essa troca de experiências, de viagens, passeios, é uma troca cultural, assim, né? O aprendizado que eu vou ter com o aprendizado que o público tem. E eu espero que nós possamos aprender juntos com os nossos erros, né? Porque viajar é uma aventura, né? A gente Sim, nunca sabe o que pode acontecer mesmo com tudo planejado. E por que um podcast de viagem, uma comunidade de viagem, sendo que é algo que já tem muito por aí? Porque é algo que eu gosto de fazer e eu acho que é algo que transforma. Uma viagem, ela abre os olhos das pessoas para um mundo diferente. Ela abre os olhos para você enxergar além do que você já viu, do que você vive ali, né, naquele mundinho seu. Você expande seu conhecimento, expande sua visão. E eu espero... Questão é expansão, entendi. Isso. E eu espero que a comunidade me ajude a abrir os olhos, a enxergar o que tem nesse mundão aí pra gente conhecer.
me dê dicas e eu quero compartilhar dicas. E com isso a gente aprender se divertindo. Eu espero conseguir enriquecer a mente de muitas pessoas aí, abrir os olhos, abrir os caminhos. Abrir os Em caminhos. 7 dias. Em 7 dias. Isso é pra promessa uma de Mãe de pessoa Santo, hein? Abrir o amada. caminho em 7 dias, como assim? E o interessante, assim, na visão do Até Aqui, a gente sempre tem várias ideias de aumentar a nossa rede, tanto é que era só entrevista, depois a gente adicionou o bate-papo virou 2 pontos ou mais, e a gente sempre teve um sonho de acrescentar novas pessoas, né, ao projeto, porque é algo que a gente viu que transformou a gente, né, Matheus? Sim, sim, e acho que viagem e música é algo que caminham juntos com a humanidade, né? Eu lembro que passei alguns perrengues nas minhas primeiras viagens, então descobrir o que ocorreu com outras pessoas durante as suas próprias viagens é algo bacana, até porque a gente aprende para tentar melhorar, para a gente não cometer os mesmos erros quando vai viajar. Então, eu fico muito ansioso por essas dicas. E em relação à música, eu acho que eu não preciso falar nada, porque música é algo que vejo na minha vida que para tudo preciso de uma trilha sonora. Então, um programa referente à música, muito bacana no meu ponto de vista. Sem contar que é tipo um Altas Horas versão podcast, né? Porque o cara canta ali uma musiquinha, fala um pouquinho sobre ela, canta outra. E eu queria que vocês dissessem um pouquinho sobre a relação do tema do podcast de vocês com a vida exatamente de vocês também. Nossa, música pra mim é a base de tudo, assim. O Matheus falou, né? Tudo tem uma trilha sonora e eu costumo relacionar alguns momentos da vida, assim, com trilhas sonoras. Sei lá, se alguém pergunta sobre alguma coisa que aconteceu na minha vida, não sei o quê, tipo, eu lembro da música que eu tava ouvindo, do lançamento que aconteceu naquela época. Sim. Eu começo a lembrar das coisas por lançamentos mesmo, principalmente dos artistas que eu gosto, assim. E uma coisa interessante é que a minha família sempre incentivou a música. Eu cantei em coral, cantei em banda e tal, e hoje mesmo ainda canto em alguns casamentos, e eu acho que com essa experiência que eu tenho, dá mesmo para entender a importância da música e quanto ela é fundamental, assim, para qualquer momento. Isso é interessante porque você não é apenas um ouvinte, você está dentro do meio musical, de alguma forma você participa dele. Então a gente tem essa visão até um pouco que técnica, sobre técnica ou forma ou estilo de cantar ou de se ouvir ou de se tocar. Isso eu acho que enriquece muito o programa também. Com certeza, com certeza. Dentro de um limite, eu posso dizer que eu sei alguma coisa, mas assim, música é um território que é uma surpresa a cada momento, né? Um dia você gosta de uma coisa, outro dia você não gosta, e quando você escuta num outro momento, tipo, parece que faz todo sentido. Faz sentido. Então, Aquele álbum que você odiou há 10 anos, hoje ele é um dos preferidos da vida. Exatamente. Bom, eu sou graduada em gestão de turismo, né? Então, na faculdade, a gente via muito organização de roteiros, a gente organizava muitos passeios, e isso era muito ligado na época que eu estava na faculdade. Acho que é difícil achar alguém que não goste de viajar, né? Sim, É muito sim. difícil. Então, eu peguei isso para mim. Hoje em dia, eu não trabalho na área do turismo, né? Eu trabalho com hotelaria hospitalar. Mas essa vontade, assim, nunca saiu de mim, né? Isso é algo que eu tenho. Viajar, para mim, é esquecer do mundo e viver uma experiência completamente O cenário diferente. das viagens está muito incerto nesse momento de pandemia, né? Aqui no país. Então, a gente meio que quer viajar, mas ainda meio que não pode, é arriscado, é perigoso por conta disso. Então, acho que muitas pessoas estão loucas para voltar a esse ramo, voltar a viajar. Com certeza. E quanto menos você pode, mais a vontade cresce. Então, o jeito de tentar se manter ali no foco é planejar. É você ir planejando para quando a pandemia acabar. Assim, não, ó, já sei mais ou menos o que eu vou fazer quando a pandemia passar, eu quero conhecer isso, isso, isso e aquilo. Então, nesse tempo, o que eu vou fazer? Vou me organizar financeiramente, ver o que eu vou gastar, o que eu vou fazer nesse lugar, o que lá tem de bom. Aproveitar a pandemia para poder se organizar. Show de bola, Mari. Falar sobre, né, de algo que a gente gosta bastante e vai realmente estimulando.
Então é interessante essa parte de criar uma comunidade. A Boss tem um monte de gente querendo falar sobre isso. A mesma coisa do Charles, que hoje as pessoas... A relação da música, principalmente na quarentena, ela causou efeitos diversos em várias pessoas. Teve gente que parou de ouvir música, teve gente que ouviu mais música. Então é sempre importante a gente ter um espaço legal para poder falar sobre isso. Com relação às expectativas que vocês têm com relação a esse projeto, né? Exemplo, o podcast ele é um formato, né? E ele tem se expandido cada vez mais. E o que vocês esperam entregar ou receber do seu público nesse primeiro momento? Olha, uma das grandes expectativas é conseguir dar visibilidade para esses artistas. A gente tem uma carência muito grande, assim, ou até mesmo uma dificuldade, né? A galera que tá começando, se você não tem muito dinheiro, se você não conhece grandes pessoas relacionadas, acho que a sua caminhada como artista, ela acaba sendo um pouco a longo prazo, né? Então, a ideia do podcast é justamente apresentar essas pessoas para a audiência, para a comunidade que a gente criou, e dar visibilidade para eles para que a música seja cada vez mais compartilhada. É claro que o setor musical ele foi muito afetado nessa pandemia, mas especialmente para os artistas independentes que sobreviviam por meio de bares ou shows ou casamentos, tem uma perca muito grande, né, cara? Então, a live ela não sustenta por muito tempo, né? Manter aquilo realmente precisa do espaço físico, precisa da aglomeração, precisa das pessoas curtindo. Precisa do cover artístico, né? Que você paga no restaurante de forma obrigatória para ficar ouvindo um voz violão, uma Ana Carolina. Que você nem queria ouvir, né? Mas, mas você é obrigado a escutar porque tá lá, mas faz parte, né? Então, em resumo, sofreu muito. É interessante a gente ver um cenário musical iniciando não só na nossa cidade, em outras também, e agregando muito mais valor à nossa região. Então é interessante a gente explorar os artistas. Com certeza. Explorar os artistas até soa um pouco estranho, mas é de fato entender como que é a situação. É muito do que a gente tinha planejado lá no início, né? Para quem está acompanhando o Até Aqui como um todo desde o início, a nossa intenção é falar das pessoas daqui, entregar o que as pessoas entendem como espaço que elas podem ocupar, e principalmente de uma forma local. E essa parte de fomentar os artistas locais é sensacional. E você, Mari? Quais as suas expectativas? A minha expectativa, né, com essa interação toda, com essa comunidade, tudo, é mostrar que não é um bicho de 7 cabeças viajar. Você não precisa ter muito dinheiro, você não precisa ter muitos recursos, você só precisa conhecer para onde você vai, saber o mínimo, ter uma internet no celular para você não se perder. E o restante você arruma, entendeu? Dá para fazer mochilão, fazer trilha, com coisas de baixo custo e ainda você conseguir se divertir, entendeu? Até se programar para fazer um intercâmbio, né? Eu achava muito difícil eu sair do estado de São Paulo quando eu era mais novo, e eu já tive o prazer de ir para outros estados e até cruzar a fronteira, nem que seja muita coisa, mas pisar o pé em outro lugar. Eu achei que era impossível para mim, que era pobre, sabe? Tipo, como assim? Mas não é questão de planejamento. E até no meu emprego, assim, quando os alunos eles enxergam que eu viajei para outro canto, principalmente quando eu dou aula numa escola que é um pouco mais carente, elas enxergam como aquele cara é rico, mano. Nossa, o professor é rico, você já viu? Sim, Viu para onde ele foi? Caramba, professor. E eu com Na realidade ali não é nada daquilo, né? Não, tipo... não é nada. Acabou a grana. Contando ali centavo por centavo. Não chega a ser rico nem nada do tipo. Eu só me programei para ir com tranquilidade e curtir. Então, mostrar esse lado de que é possível viajar, conhecer outros lugares é bacana. Sim. Você não precisa de muito para poder sair fora da caixinha, né? Tipo, você só precisa ter vontade. Se você tiver vontade ali, querer mesmo fazer, você consegue. Junta um dinheiro, paga
mas também não vai fazer 48 parcelas de Claro, 300 claro. reais, 400 reais. Pega Porque não dá. os pontos turísticos da cidade de São Paulo que você não conhece, por exemplo. Uma viagem, nem que seja um bate-volta para Paranapiacaba, por exemplo. Sim, É algo que acrescenta muito, e entendeu? não é tão caro. Tipo, você É, pega o trem ali na Luz e vai, pega e o ônibus e vai. vai. Pega aquele Ônibus ônibus intermunicipal que tem vai a 100 o... por hora, cruzando, cortando as montanhas, você fica com medo daquela serração, mas você tá Sim. lá. Pega aquele ônibus intermunicipal em Santo André ali, já era. No nosso primeiro episódio, né, no piloto que a gente gravou do cartão postal, eu e o Alex, a gente conta algumas experiências assim que a gente teve com viagens em Campos do Jordão, que a gente foi com a cara e a coragem. Campos do Jordão foi a primeira viagem que a gente fez, assim, só nós dois ali com 19 anos. 19, né? 19 anos, só Sim. nós dois ali, tipo, Friozinho. o friozinho, a gente, putz, a gente chegou lá na rodoviária que a gente foi de ônibus, a gente pegou o ônibus no terminal Tietê, foi até Campos do Jordão, chegou naquela rodoviária que você olha para um lado, olha para o outro e fala assim, meu Deus, e agora? Não tem nada aqui do lado. Como que eu vou chegar no hotel? Uber não era tão famoso, táxi não tinha nenhum ponto de táxi lá. Mas se você quiser saber essa história completa, Tem que ouvir o podcast. Se depender de mim, já tava contando tudo você- aqui. não, vamos contar agora. É porque é isso, entendeu? É pra mostrar que pra viajar você tem que... Basta estar vivo. Basta estar vivo e querer. Fazer trilha. Claro que você não vai fazer isso se você não conhece a região. Você tem que ter alguém especializado ali, um guia, pra poder fazer com você. Mas você vai pegar, vai andar a pé ali e aquilo já vai te enriquecer grandemente. Falando sobre o Até Aqui, né, como é que vai funcionar nessa questão da intertemporada, que a gente, nessas 2 primeiras temporadas, a gente não mexeu tanto nas redes sociais, tanto por questão que a gente mexia com várias coisas. Alex, a gente trabalha, né? Essa é a realidade, a gente tá sem tempo. Trabalha agora, a gente arrumou mais coisas para fazer no podcast e, consequentemente, o trabalho ele tem consumido bastante tempo. E aí a gente partiu dessa expansão para a terceira temporada pensando da seguinte forma, que a gente vai organizar tudo e tocar da melhor forma possível as nossas redes sociais. Então vai ter muita coisa rolando. Exemplo de coisas, a gente vai fazer resumos semanais, indicação de produtos e livros, tanto é que do nosso link reativar o nosso link de afiliado lá da primeira temporada, né, Matheus? Que ninguém compra, mas tá lá. Não, porque a gente não compra, porque a gente não investiu nisso, pô, porque senão a galera chegaria junto e talvez futuramente a gente faça uma questão de financiamento coletivo, mas por enquanto a gente quer produzir conteúdo. Os 2 novos podcasts, eles vieram para acrescentar e muito nisso. É isso que eu espero também como questão de expectativa para a próxima temporada. Idem, Alex, eu faço as minhas palavras. Eu acho que a gente conseguiu melhorar e muito a qualidade do nosso trabalho nessa última temporada. E os 2 próximos programas, né? Eles estão vindo aí com tudo, justamente para acrescentar muito mesmo. Então vai ser muito satisfatório. A pressão psicológica aqui Vocês têm que fazer um bom forte. trabalho. Simples. Sim, chefe. Esse final de temporada, ele promete e muito em relação a conteúdos, produção de cada vez mais, não cobrando dos meninos aqui, da Mari, do Charles, é algo que a gente quer levar muito a sério, é um hobby, mas é um hobby muito sério. Espero que a gente consiga alcançar cada vez mais pessoas, o Alto Tietê ele seja reconhecido pela nossa produção, tem tanta coisa boa aí, e isso, a gente não vai mudar isso. A nossa intenção é levar o Alto Tietê cada vez mais longe. Então, que seja com as pessoas do Alto Tietê. Excelente. Então, Mari, recadinhos finais, como é que... Toca aí, recadinhos finais. Gente, eu agradeço. Agradeço muito a vocês pelo empurrãozinho, né? Pela força aí. Agradeço ao meu esposo, né? por deixar eu usar o equipamento. O podcast é algo enriquecedor, né? Até aprender a fazer edição eu tô aprendendo aqui, coisa que eu nunca imaginei que eu precisaria aprender na minha vida. Mas tá sendo muito divertido, essa experiência realmente é diferente, acho que de tudo que eu já fiz até agora. Eu espero aprender muito e eu espero que as pessoas aprendam muito e gostem. Eu espero que seja divertido e eu quero passar isso pro público
no meio do podcast também vai ter alguns jogos, algumas brincadeiras, assim, para poder descontrair um pouco dentro do tema. E é isso, eu espero vocês lá nas minhas redes sociais, quero que vocês interajam bastante. Mandem a história de vocês pra gente poder ler no programa e fazer aquela mistura de experiência super legal, assim. Eu acho que vai ser divertido tanto pra mim como pra vocês. Eu acho que só tem a acrescentar. Que eles colocaram a régua lá em cima. Né? Colocaram a régua lá em cima, agora a gente vai ter que atender essas expectativas. Fica o convite de novo para seguir a gente nas redes sociais, acompanhar todo o trabalho da rede até aqui. E também, acho que um dos grandes propósitos também, além dessa visibilidade para a galera que é daqui, que é a nossa galera, né, da nossa região, é também abrir a mente, né? No caso, a gente está explorando, a gente está se propondo a fazer algo que é novidade pra gente. E eu acredito que o selo independente ele também vai trazer bastante diversidade. Então não é só girar em torno do gênero musical que a gente gosta ou que a gente mais curte, mas também é dar espaço para todo mundo, porque na música tem muita diversidade, tem muita mistura, e acho que é interessante a gente ver que coisas assim também acontecem aqui. E esse é o final da temporada, pessoal. Espero que vocês continuem ouvindo a gente, acompanhando as nossas redes sociais. E obrigado por acompanhar a gente. Até aqui.